Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre os fatores responsáveis pelas chuvas que ocorrem na região nordeste do Brasil. Como vocês sabem, o sertão nordestino é uma sub-região do Nordeste onde as chuvas são muito irregulares, ou seja, mal distribuídas, concentrando-se no período de dezembro até abril. Porém, em outras áreas do Nordeste, o período chuvoso não ocorre nessa época do ano. Fique bem claro também na cabeça de vocês que o nordestino chama a estação chuvosa de inverno e a estação seca ou a estação menos chuvosa de verão, e que não há necessariamente uma coincidência entre as estações astronômicas e as terminologias regionais que determinam as estações do ano na região nordeste do Brasil, razão pela qual é preciso que você fique atento a essa informação para que, caso o assunto venha a ser cobrado numa questão de concurso, você não erre. Então, moçada, o objetivo central dessa aula é explicar as causas das chuvas na região nordeste do Brasil, ou pelo menos as principais causas das chuvas que ocorrem nas mais diferentes sub-regiões do Nordeste brasileiro. Espero que vocês gostem desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-las. Então vamos lá iniciar o nosso encontro. Nada melhor do que mostrando essa imagem de uma nuvem cumulus-nimbus, que é uma nuvem de grande crescimento vertical, que grosseiramente se assemelha a uma bigorna, e a cumulus-nimbus é a maior nuvem que se forma na nossa atmosfera. A base de uma cumulus-nimbus normalmente está localizada na faixa que varia de 800 a 1.200 metros acima da superfície, e o topo dessa nuvem pode ultrapassar 11.000 metros de altura. Lá no Nordeste é comum eles chamarem as cumulus-nimbus de torres, porque, na verdade, em função do seu grande crescimento vertical, essas nuvens, em determinados momentos, se assemelham a grandes torres. Mas, nesse formato aqui, vocês podem perceber que a aparência é de uma bigorna. Então, a cumulus-nimbus, na verdade, é um tipo de nuvem que provoca chuvas pesadas, chuvas fortes, acompanhadas de descargas elétricas, que são os raios, rajadas de vento e, dependendo das condições atmosféricas, também poderá ocorrer a precipitação de granizo, as pedras de gelo. Essa imagem não foi colhida da região Nordeste, essa imagem foi colhida do Distrito Federal, na região Centro-Oeste, mas o objetivo aqui é mostrar a vocês um dos tipos de nuvens que se formam na região Nordeste e que é responsável pelas chuvas que ocorrem durante uma determinada época do ano nas mais diferentes sub-regiões nordestinas.
Então vamos ver agora os fatores responsáveis pelas chuvas que ocorrem nas sub-regiões do Nordeste. Por exemplo, aqui nós temos essa imagem que mostra o continente africano desse lado, América do Sul desse lado, e essas linhas amarelas semicurvas representam as ondas de leste. As ondas de leste são ventos que procedem do continente africano, atravessam o Atlântico e atingem a porção oriental do Nordeste. Essas ondas de leste, elas assumem maior proporção nas estações do outono e do inverno, ou seja, o período de maior incidência das ondas de leste, outono e inverno. Moçada, olha o que eu disse, período de maior incidência das ondas de leste, outono e inverno. Como as águas oceânicas aqui normalmente estão aquecidas, razão pela qual existe uma intensa evaporação da água do mar, esses ventos procedentes do leste são úmidos. E como essa região se encontra relativamente próxima à linha do Equador, esses ventos também são quentes. Calor e umidade, ingredientes necessários para a formação das nuvens de chuva. Então, essas ondas de leste transportam nuvens fragmentadas que avançam em direção ao litoral oriental da região Nordeste, provocando chuvas. Então, essas chuvas, que são mais comuns no outono e no inverno, na chamada Zona da Mata Nordestina, na verdade, tem uma curiosidade por detrás disso. Por quê? Porque você tem nuvens que são carregadas, intercaladas com espaços de tempo bom. Então, por exemplo, você não conhece essa dinâmica, vai para uma praia, por exemplo, Recife, João Pessoa, Aracaju, Maceió, o que seja. Aí você chega na praia, aquele céu azul, o sol de rachar, opa, hoje vai dar um praião, pô, vou curtir a praia. Daqui a pouco você vê aquela nuvem escura vindo do oceano e a pancada forte de chuva. Aí tu pega as suas coisas, pomba, caramba, poxa, o tempo mudou, aí tu vai embora. Tá indo embora, daqui a meia hora, uma hora, o céu fica limpo de novo. Aí vem aquele sol de rachar. Daqui a pouco vem uma outra nuvem carregada, despeja uma outra pancada de chuva. Isso acontece com uma frequência relativamente grande. Claro que não é assim o tempo todo. Tem momentos em que as ondas de leste conseguem transportar nuvens que alcançam, né, uma área muito maior e que podem provocar chuvas de média a forte intensidade que se estendem por horas e às vezes até numa sequência de 1, 2, 3, 4, 5 dias, alternando aquela chuva fraca com aquela chuva moderada com a chuva forte. Mas a curiosidade das ondas de leste é que muitas vezes ela traz chuvas ou pancadas de chuva, porque aí você tem o sistema atmosférico vinculado à fragmentação de nuvens carregadas, que irão provocar pancadas de chuva intercaladas com tempo bom e sol forte. Então é uma característica muito comum que você verifica nas praias do litoral oriental do Nordeste, sobretudo no período do outono e inverno, que é a época do ano em que chove mais na zona da mata nordestina. Professor, essas ondas de leste também são ativas na primavera e verão? Não, são menos ativas. Mas podem levar nuvens de chuva? Podem, porém com menor intensidade, porque aí nós temos uma alteração nos padrões da circulação do ar atmosférico. Então aqui, para que vocês tenham ideia, essa imagem de satélite, olha a seta vermelha aqui indicando
as ondas de leste. Então, como eu disse, nesse exemplo aqui dessa imagem de satélite, você pode perceber que há uma densidade de nuvens maior. Então, já não há aqui nessa imagem uma fragmentação grande de nuvens, porque você tem um sistema com uma quantidade de nuvens enorme, causando chuva em parte do Rio Grande do Norte, em parte da Paraíba, em parte de Pernambuco, em parte, por exemplo, de Alagoas, assim como também em parte de Sergipe. Então, repare aqui, você tem esse corredor de umidade vindo do Oceano Atlântico em direção ao litoral oriental do Nordeste. Então, nada melhor do que uma imagem de satélite para que vocês possam ter uma melhor visualização desse sistema atmosférico que dá origem às ondas de leste, que são responsáveis por boa parte das chuvas que ocorrem aqui no litoral oriental do Nordeste, sobretudo no outono e no inverno. Aqui nós temos um outro sistema que provoca chuvas na zona da mata nordestina, também principalmente no outono e no inverno, as chuvas frontais. Então, as chuvas frontais em si resultam do encontro da massa polar atlântica, a PA, que é procedente aqui do sul da América do Sul, que é uma massa de ar fria e úmida quando entra no território brasileiro, cujo ramo oriental, que esse ramo aqui à direita, pode atingir o litoral oriental da região Nordeste. Então, na medida em que esse ar frio e úmido avança em direção ao litoral oriental do Nordeste e se depara com o ar quente e úmido da massa tropical atlântica, aí nós temos a formação das chuvas frontais, que na verdade são aquelas que resultam do encontro de duas massas de ar, uma fria e outra quente, portanto, massas de ar com características diferentes. Então, na zona da mata nordestina, um outro sistema atmosférico responsável pela formação das chuvas são os sistemas frontais, derivados do encontro de duas massas de ar, a polar atlântica e a tropical atlântica, lembrando que a massa polar atlântica é mais ativa no outono e no inverno, um dos fatores que também justificam o porquê do período mais chuvoso no litoral oriental do Nordeste ser no outono e no inverno. Aqui eu mostro um desenho, uma imagem de satélite, uma imagem de satélite, mostrando o avanço de uma frente fria, que é a seta amarela, mostrando que essa frente fria, que cruzou o centro-sul do Brasil, está nesse dia, na hora que foi coletada essa imagem pelo satélite, entrando na Bahia. Então, em alguns casos, as frentes frias, inclusive, podem atingir o interior do Nordeste, avançar pela Bahia, chegando no sul do Piauí, sul do Maranhão, chegando lá em Pernambuco, na Paraíba. Não é muito comum que isso aconteça, porque há uma tendência natural das frentes frias que avançam pelo território brasileiro de sofrerem um desvio para o Oceano Atlântico na medida em que avançam em direção à região sudeste do Brasil. Agora, há casos excepcionais em que essas frentes frias conseguem avançar até o interior do Nordeste, até o sertão nordestino, causando chuvas frontais e também proporcionando a queda da temperatura, inclusive gerando temperaturas bem baixas, sobretudo nas áreas de serras e chapadas encontradas em determinadas áreas do interior da região Nordeste. Agora sim tem o desenho para mostrar a vocês o esquema de formação de uma chuva frontal. Então, aqui você tem o ar frio e úmido. Por ser mais denso ou mais pesado, ele avança pela superfície,
Na medida em que o ar frio e úmido avança, o ar quente e úmido, por ser mais leve, ele vai subir. Olha as setas vermelhas aqui, indicando a subida ou a ascensão do ar quente e úmido. Na medida em que esse ar quente e úmido sobe, ele vai se resfriar. Ao se resfriar, o vapor d'água vai se condensar, formando as nuvens. E quando essas nuvens atingem o ponto de saturação, aí nós temos a precipitação. As chuvas frontais, normalmente, elas são moderadas, fracas e, às vezes, também forte. Mas o que caracteriza uma chuva frontal, muitas vezes, é a duração, ou seja, chuvas que podem se estender por dias, podem se estender por várias horas, e tudo vai depender não só do tamanho do sistema frontal, ou seja, da frente fria, assim como a velocidade de deslocamento. Então, às vezes, uma frente fria ela fica estacionada ou semi-estacionada sobre uma determinada área, e aí nós teremos um período chuvoso mais longo, que pode se estender, como eu disse, por horas ou por dias. Então, aqui nós temos esse esquema explicativo, né? Repare que eu coloquei aqui na frente nuvens com maior densidade, né? Inclusive com crescimento vertical, porque normalmente quando antecede a entrada de uma frente fria, você tem aquilo que nós chamamos de sistema pré-frontal, que é uma elevação acentuada da temperatura, e dependendo das condições atmosféricas reinantes, essa elevação acentuada da temperatura poderá provocar a formação das nuvens de grande crescimento vertical, as chamadas cúmulos nimbus, e essas nuvens provocarem uma chuva pesada acompanhada de rajadas de vento e descargas elétricas. Posteriormente, você vai ter a manutenção da chuva, porém num padrão variante ou variável, de moderado a fraco. Então, esse padrão que varia de moderado a fraco é aquele que ocorre a partir do momento em que aquela chuva pesada que antecedeu a entrada do ar frio acontece numa determinada área. Esse esquema aqui serve para qualquer região do planeta e, consequentemente, do Brasil. Um outro sistema que causa chuvas no Nordeste é a Zona de Convergência do Atlântico Sul, a ZCAS, que às vezes na televisão fico invocado, eu fico invocado. Aí está lá a jornalista, o repórter, o que seja, dando a previsão do tempo, Zacas. Zaca? Zaca? Não, é ZCAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul. Não tem nada de Zacas, não tem nenhum ar nessa sigla. É Zona de Convergência do Atlântico Sul, que é uma zona de instabilidade atmosférica que se forma principalmente nos meses de verão. Também a formação das Zacas, na verdade, pode acontecer já no mês de novembro. Novembro já podemos ter a formação da ZCAS. Até eu acabei falando Zacas. ZCAS. Então, isso pode acontecer em novembro? Pode. Mas é mais comum que aconteça, sobretudo, em dezembro e janeiro. São os 2 meses onde é mais comum a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul. Lembrando que no mês de fevereiro pode acontecer, no mês de março pode acontecer. Na verdade, a Zona de Convergência é uma área onde se processa o encontro de ventos. Eu aqui coloquei setas indicando ventos procedentes das mais diferentes áreas. Aqui eu coloquei os ventos de Nordeste, que são ventos quentes e úmidos que vêm do Oceano Atlântico. Aqui eu coloquei a seta amarela, os alísios de Sudeste, que também são ventos quentes e úmidos. Essa seta azul, a massa polar atlântica, os ventos frios procedentes do sul do continente. E esse azul marinho, os ventos quentes e úmidos procedentes da Amazônia.
Então, na verdade, onde ocorre a convergência desses ventos, você tem uma condição atmosférica que dará origem à formação de uma zona de instabilidade, ou seja, um corredor de nuvens que poderá permanecer ativo durante uma semana, durante 10 dias. O período médio, normalmente, da ZCAS é de uma semana, tá? Podendo ser um pouco mais, podendo ser um pouco menos, onde nós teremos o tempo nublado, com pancadas de chuva, também a ocorrência de chuvas fortes, torrenciais, dependendo, é claro, da intensidade do sistema atmosférico ou do sistema de instabilidade atmosférica, ou seja, da presença das nuvens que estejam formadas dentro da área de abrangência do sistema atmosférico. E sendo assim, a ZCAS, além de provocar um grande volume de chuva acumulado durante aproximadamente uma semana, esse grande volume de chuva poderá e normalmente causa cheias nos rios, inundações em determinadas áreas das cidades, deslizamento de barreiras nas encostas dos morros e das serras, trazendo prejuízos sociais, econômicos aos municípios afetados por essas chuvas. Então, todo ano nós temos a formação desse sistema atmosférico. Tem anos em que há uma maior incidência da ZCAS, tem anos que tem uma menor incidência da ZCAS. Então, esse sistema atmosférico aqui, por exemplo, se formou no dia 16 de novembro de 2022. O ano passado, essa aula está sendo gravada no dia 26 de julho de 2023. Lembrando que a ZCAS ela pode chegar aqui no norte da Bahia. O normal é que ela fique entre o sul da Bahia e São Paulo, pegando Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, parte do Mato Grosso do Sul, mas em determinadas situações a ZCAS ela se desloca um pouco mais para o norte, atingindo áreas da região Nordeste, sendo o estado da Bahia o mais afetado pela zona de convergência do Atlântico Sul. Um outro sistema atmosférico que também atua no Nordeste é a ZCIT, a Zona de Convergência Intertropical, que na verdade é uma zona de instabilidade atmosférica que se forma em razão do encontro dos ventos alísios de sudeste, procedentes do hemisfério sul, e os alísios de nordeste, procedentes do hemisfério norte. Então, o encontro dos ventos alísios de sudeste e nordeste cria essa faixa de nuvens, ou seja, essa faixa de instabilidade atmosférica, que também será responsável pela ocorrência de chuvas moderadas a fortes que podem se estender por vários dias. Então, o período em que a ZCIT mais atua na porção setentrional da região Nordeste é o que eles chamam de quadra chuvosa, que vai de janeiro até o mês de abril. Então, são 4 meses em que a presença da zona de convergência intertropical na porção setentrional da região Nordeste irá gerar muita instabilidade atmosférica. É claro que a presença da ZCIT ela varia conforme o ano, né? Tem anos em que a ZCIT não atua muito aqui na porção setentrional do Nordeste, tem anos em que ela desce mais, conseguindo inclusive atingir aqui o norte da Bahia. Então, isso vai depender, claro, de algumas condições especiais que envolvem também a temperatura do mar, do Atlântico Sul, aqui no litoral nordestino e no litoral da região norte, né? Também vai envolver a parte da circulação atmosférica, que também está relacionada à questão da pressão atmosférica, lembrando que os ventos sempre irão soprar de uma área de maior pressão para uma área de menor pressão. Então, a ZCIT também está intimamente ligada ao posicionamento
dos centros de baixa pressão nas áreas de convergência dos ventos alísios, criando as condições ideais necessárias para a formação das nuvens de chuva que se estendem. Aqui vocês podem perceber, né? Vem do Atlântico, se estendendo aqui pela parte setentrional do Nordeste, avançando lá pela região norte, chegando até nos contrafortes da Cordilheira dos Andes. O mapa aqui só pega um pedacinho do Brasil, porque a ideia dessa aula é falar sobre as chuvas no Nordeste, né? As causas das chuvas no Nordeste. Então, lembrando que a ZECIT tem o seu período de maior atuação na porção setentrional do Nordeste, de janeiro a abril, período chamado de quadra chuvosa. Também existe um outro sistema atmosférico que não está intimamente ligado à ZECIT, não está intimamente ligado, vamos dizer assim, à ZECIT, né? Ele é um dos formadores da ZECIT, mas não necessariamente quando os ventos da massa equatorial atlântica estão soprando para o litoral setentrional do Nordeste, não necessariamente você terá a formação da zona de convergência intertropical. Então, esses ventos alísios de Nordeste, deslocados pela meia massa equatorial atlântica, também transportam nuvens de chuva para a porção setentrional do Nordeste, dependendo, é claro, da intensidade desses ventos. Esses ventos podem empurrar essas nuvens de chuva até o norte da Bahia. Aqui nós temos um outro sistema que provoca chuvas no Nordeste, que é o VECAM, o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis, que é bastante interessante, né? Porque aqui no centro do vórtice você tem as condições atmosféricas muito boas, né? Tempo bom, ensolarado, mas repare que nas extremidades do vórtice você tem a formação das nuvens de chuva. Nada melhor do que essa imagem de satélite para que vocês possam ver que o vórtice ciclônico de altos níveis, ele vai provocar a formação nas suas bordas de nuvens de grande crescimento vertical, as cúmulos nimbus. Então, repare, como o centro aqui está no Oceano Atlântico e a extremidade do vórtice ciclônico na parte oriental do Nordeste, então, nessas extremidades do vórtice ciclônico, há uma queda da pressão atmosférica, e essa queda da pressão atmosférica cria as condições ideais para a formação das nuvens de grande crescimento vertical, as cúmulos nimbus, que também irão provocar chuvas no interior do Nordeste, como em outras áreas da região. Lembrando que o VECAM ele pode se formar em novembro, pode se formar em dezembro, pode se formar em janeiro. Então, o período, né, de maior atuação do VECAM coincide com a primavera e verão, época do ano em que nós temos, né, o início do período chuvoso no interior do Nordeste. Então, recordando, as chuvas que ocorrem aqui no interior do Nordeste, elas podem ser causadas pelos vórtices ciclônicos de alto nível, elas podem ser provocadas pela zona de convergência do Atlântico Sul, a ZCAS, podem ser provocadas pela ZECIT, a zona de convergência intertropical, podem ser provocadas pela passagem de uma frente fria, o que não é muito comum, mas também acontece, assim como podem ser provocadas pela atuação dos ventos quentes e úmidos da massa de ar equatorial atlântica. No interior do Nordeste, as chuvas se concentram de dezembro a abril, sendo que o período mais chuvoso se estende de janeiro a abril, período que lá no Nordeste setentrional é chamado de quadra chuvosa. Período chuvoso no Nordeste, eles chamam de inverno. Período seco no Nordeste ou período de menor incidência de chuvas, eles chamam de verão. Então, essas informações são importantes para que vocês possam matar qualquer questão de concurso que trabalhe com os climas da região Nordeste do Brasil.
Moçada, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha ao canal Geogênio. Se tiver alguma dúvida, pergunte, tire tua dúvida nessa parte dos comentários que tem aí no YouTube, que é aberta não só para vocês tirarem dúvidas, mas também comentarem se gostaram do vídeo, dar aquela força, porque toda vez que você comenta, você fortalece o canal, porque o like é importante e o comentário é importante, porque o YouTube entende que está tendo uma interação maior com o vídeo e com isso, esse vídeo ele fica visível para um número maior de pessoas. E como o objetivo do canal Geogênio é a democratização do ensino da geografia, se vocês me ajudarem a, através de um like, de um comentário, fazer com que esse vídeo chegue a um número maior de pessoas, consequentemente, eu estarei ajudando um número maior de jovens e adultos que estão se preparando para concursos. Lembrando que o canal Geogênio não é monetizado, não foi criado com a finalidade de gerar recursos financeiros para mim. O canal Geogênio ele foi criado para democratizar o ensino da geografia. Esse é o slogan do canal Geogênio: democratizar o ensino da geografia. Claro que num determinado momento ele será monetizado, e quando ele for monetizado, o repasse de recursos do YouTube será transferido para instituições de caridade. Então, quanto maior o número de pessoas acessarem os vídeos, comentarem, darem o seu like, prestigiarem o canal, maior será o recurso que esse canal poderá gerar, e eu vou provar a vocês. Qualquer um que saiba mexer um pouquinho no YouTube pode acompanhar a monetização, e ainda não é monetizado. Quando for monetizado, eu vou mostrar o recibo do YouTube e vou mostrar para onde foi destinado o recurso que eu recebi. O Hospital do Câncer Infantil, um orfanato, um asilo, enfim. Eu não quero um centavo do YouTube. Eu criei um canal para ajudar você que está se preparando para concursos e também, de repente, ajudar as pessoas que gostam da geografia entender um pouco mais dos diferentes assuntos que essa disciplina que me encantou tanto, apresenta. Lembrando também que eu me preparei a vida toda para ser engenheiro e acabei me transformando em professor de geografia. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein?